noite a todos. Que a paz do Mestre querido envolva-nos em mais uma noite de reunião na nossa casa espírita, abrigo aos aflitos, né, os internados também que nos acompanham. Todos sejam bem-vindos, sintam-se envolvidos na paz do Mestre querido, dos benfeitores amigos responsáveis pela nossa casa e por este trabalho. Que todos nós possamos nos inundar da beleza do Evangelho, da doutrina espírita, acalentando assim os nossos corações, para que durante a nossa trajetória, não só da semana, mas aqui na Terra, nós possamos trazer para nós a mensagem imorredora de Jesus. Então nós vamos convidar a nossa companheira Lúcia, que irá proferir a prece de abertura. Então vamos serenando os nossos corações, sentindo a presença de Jesus a nos envolver no abraço tão gostoso, através dos benfeitores amigos. Ah, Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, para o aprendizado, para nos fortalecer, para nos conduzir ao objetivo da nossa vida, iluminando os nossos passos, transformando as nossas ações, todas envolvidas no bem, no amor ao próximo, no amor à vida, no amor a todos os nossos irmãos ainda envolvidos na dor, envolvidos nas energias não tão positivas, envolvendo o nosso planeta. Orar a Deus, ao nosso Mestre Jesus, é o conforto da nossa alma, é o alívio às nossas dores, é o esclarecimento às nossas respostas, é nos conduzir ao caminho certo, ao caminho desse amor que tanto Jesus nos convida, de braços abertos. E assim, Jesus, que todos nós recebamos esse convite para a nossa caminhada junto a Ti. Ser, Senhor, em todos os momentos, o nosso apoio, o nosso direcionar, o nosso mestre. Que Deus, Jesus, os abençoe hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então, nesta noite, nós temos a grande privilégio de termos aqui em nossa casa, em nossa companhia, o companheiro de doutrina, o Bruno Maia, que é da cidade de Valentim Gentil, do grupo espírita, Casa Espírita Caminho de Luz. Essa casa espírita é interessante, ela fica numa propriedade rural, né, Bruno? É isso, muito interessante. Lá o grupo se reúne, tem as atividades doutrinárias, e hoje ele, né, deixou lá as atividades daquela casa para vir até a nossa casa, nos trazer então a mensagem do Evangelho e da doutrina. Abracemos mentalmente o Bruno e que a mensagem que ele preparou para nós seja aquela que os nossos corações estão necessitando nesta noite. Vamos lá. Boa noite a todos. Que a paz, o amor, a tranquilidade do nosso querido e amado Mestre Jesus faça presente em todos os nossos corações.
Gostaria mais uma vez de agradecer imensamente a oportunidade, ao convite da casa, para que juntos possamos na noite de hoje refletir um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais sobre Jesus, sobre os ensinamentos que há 2025 anos Ele veio e nos deixou, e que nós possamos cada vez mais aprender, mas não só isso, colocar em prática tudo aquilo que Ele espera de cada um de nós. Qual é o principal objetivo do Espiritismo? O principal objetivo do Espiritismo é a formação do ser humano de bem. É isso que o Espiritismo veio, é o principal objetivo de ter tornado para nós. Jesus, quando estava aqui, ele deixou bem claro que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém poderia ir ao Pai se não fosse por ele. Bem linda essa frase, bem marcante, que hoje a gente vê que encaixa muito bem, passando os 2025 anos. Então ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos seguir os ensinamentos, os exemplos que ele deixou. Ele deixou também para nós, ele falou que iria mandar um Consolador prometido. E hoje, nós que estamos aqui, sabemos que esse Consolador prometido é essa grandiosa doutrina espírita, que tanto nos acolhe, que tanto nos ensina, que espera pouco de nós, mas depende de cada um de nós absorvê-la e colocar em prática. Essa doutrina que vem com tantos ensinamentos, vem com coisas fáceis, simples. A doutrina espírita, ela é baseada praticamente dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito importante a gente sempre ter esse Evangelho. Muitas vezes nós passamos por dores, por aflições, dependendo do caso que a gente está, a gente fica tão sem rumo. Abra o Evangelho, leia o Evangelho, parece que ele dá o norte para cada um de nós. Então ele disse que mandaria esse Consolador prometido, e ele nos deu esse Consolador prometido. Hoje, a doutrina espírita, com tantos ensinamentos, com tantos exemplos, como a gente vê em várias casas espíritas, como é para uma mãe que está desesperada, que perdeu um filho, receber uma carta e saber que ele não morreu, ele está mais vivo do que nunca. Isso é o consolo, isso é o amor de Deus. Então, o principal objetivo da doutrina espírita é a formação do ser humano de bem. Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec não poderia começar a não ser com essa pergunta: o que é Deus? E a resposta do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade nos responde que é a inteligência suprema, ele é a causa primária de todas as coisas. E hoje nós iremos entender essa inteligência suprema. Quando ele diz, quando a gente vê que é o principal objetivo do Espiritismo, a formação do ser humano de bem, dentro de uma casa espírita como essa, ela nos proporciona trabalhos, exercícios, estudos que nos transformam nesse ser humano de bem. Mas hoje nós iremos ver também que a casa espírita, ela faz os seus 50%. Os outros 50% cabe a cada um de nós. Cada um de nós precisamos. Ninguém aqui muda o próximo. Aquela pessoa precisa ter a vontade de mudar. A doutrina espírita nos esclarece. A gente vê tantos ensinamentos, tantos livros. Quando a gente vê numa palestra, quantos ensinamentos é trazido para cada um de nós. Mas nada adianta trazer esses ensinamentos, a gente escutar, a gente entender, a gente conseguir absorver, se lá fora nós não colocamos em prática. Quantas e quantas vezes, uma sessão mediúnica, aquele espírito obsessor que a gente pede para ele, não volte até lá, continua a sua vida, deixa aquela criatura em paz. Sabe o que ele fala? Lá as portas e as janelas estão abertas, eu volto a hora que eu quero. Então a gente começa a entender que nós precisamos sempre estar orando, sempre estar mudando o caminho, sempre estar na linha certa. E a doutrina espírita traz tudo isso para nós. Então, dentro de uma casa espírita, existem várias ferramentas nas quais nós conseguimos evoluir, conseguimos melhorar, conseguimos dar os nossos
gosto sempre de dizer de uma casa espírita que a casa espírita é muito importante para cada um de nós, mas nós somos muito importantes dentro de uma casa espírita. Tem pessoas que só vêm na casa espírita para assistir uma palestra e ela acha que ela não é importante. No momento como esse, a vibração, a energia de cada um é essencial. É essencial. Então todos são muito importantes dentro de uma casa espírita. A casa espírita ela tem vários trabalhos que nós podemos colocar a mão na massa, né? Nós podemos conversar com o dirigente da casa e pedir para ele deixar a gente trabalhar. Todas as casas têm vários trabalhos. Nós costumamos dizer que todos nós somos muito importantes, não só dentro da casa espírita, como lá fora. A gente imagina Fernandópolis uma semana sem os coletores de lixo. Uma semana. Como é que fica Fernandópolis? Imagina Fernandópolis uma semana sem os médicos, sem os enfermeiros, sem os professores, sem aqueles padeiros que vão fazer o pãozinho nosso, sem os açougueiros, enfim. Todos somos muito importantes. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tem muitos que não acreditam em Deus ainda. Mas é só a gente olhar para o próximo, só a gente olhar em todas as belezas, como é formado, qual é a importância de cada um. A gente vê que nós dependemos um do outro. Nós dependemos um do outro. Então a casa espírita ela funciona 24 horas por dia. Num momento como esse, a gente costuma sempre dizer, se a gente vai numa casa espírita, tem vezes que a gente vai na casa espírita e tem só 10 pessoas. Não tem problema. Tem mais de 5 vezes o número de desencarnados, procurando ajuda, nos ajudando e nós ajudando aqueles irmãos, aqueles espíritos que desencarnaram. Então, a ajuda é dos dois lados, tanto nossa quanto deles. Os dois aprendem, é caminhando junto. Os espíritos aprendem com nós, assim como nós aprendemos com os espíritos encarnados. Então a casa espírita funciona 24 horas por dia. Quantos irmãos que às vezes estão pagando é trazido numa casa espírita desencarnado e espera até o momento de uma reunião mediúnica, no momento, uma palestra? Então ela funciona 24 horas por dia. Dentro de uma casa espírita existe um trabalho tão maravilhoso que é o trabalho de evangelização. Como é importante o trabalho de evangelização, de nós pais responsáveis por aquele espírito que nasceu na nossa família, de colocarmos ele na linha reta. A importância dos pais de trazerem esses filhos para que eles já cresçam com sintonia com os espíritos da casa, já colocando ele na linha certa. A gente está vendo lá fora como estão as pessoas, como estão esse mundo lá fora. Não está fácil. Então, olha a oportunidade de uma casa espírita de acolher os nossos filhos. Aqui onde a gente está vendo aqui, existem pessoas mais novas, pessoas mais de idade, mas geralmente a gente costuma ir a algumas casas espíritas, a gente quando começa a fazer palestra, menos eu fico pensando quem vai ficar no lugar daquelas pessoas que estão ali. Porque muitas vezes a gente vai numa casa espírita, tem 10, 15, 20, tudo pessoas de idade, não tem mais jovem. Quem vai ficar no lugar? E a gente precisa de cada um, a gente precisa, a casa espírita depende de cada um de nós. Então, é um trabalho tão maravilhoso, a evangelização, esse trabalho de colocar essas crianças, já começar a modelar, a gente começa a ver já qual que é as inclinações, más inclinações, então a gente consegue corrigir, a casa já mostra. Então é muito maravilhoso esse trabalho da evangelização. A casa também proporciona o trabalho de paz, né? Muitas vezes a gente chega numa casa, a pessoa fala: você frequenta aquela casa? Eu frequento, eu só sou um passista. A gente não tem noção da importância, da responsabilidade que um passista tem. No mundo que estamos vivendo agora, essa nossa correria de acorda, vai para o trabalho, almoça, vai para o trabalho, deita, dorme. Eu creio que a gente está vivendo nesse tempo. Não sei vocês, mas parece que cada dia mais está encurtando as horas. Não está, parece, tendo mais 24 horas.
Antigamente parece que demorava, você sentava ali, estava no serviço, trabalhando, você olhava no relógio, era 8 horas da manhã. Você olhava no relógio, 9 horas. Você olhava no relógio, 8h30, parece que voltava o tempo. Hoje você olha no relógio, já está na hora de almoçar. Eu vou dizer uma coisa que eu digo em todas as palestras, já disse aqui, e 1 ou 2 meses atrás que eu vim, logo o sino de Natal está tocando. Então está passando muito rápido. A gente vê nessa turbulência que nós estamos vivendo, nós não estamos tirando nenhum tempo para Deus, nenhum tempo para agradecer. Aí é a hora que as aflições, as dores, fazem que a gente pare, para a gente poder agradecer, para a gente poder sintonizar. Muitas pessoas às vezes deixam de vir ao centro por causa daquela correria do dia a dia. Quando eu acabei de chegar agora, eu tenho que tomar banho, tem que ir no centro. A gente precisa. Ninguém entra no centro espírita à toa ou por acaso. Como a gente diz, o acaso não existe. Nós temos sim algo a dar ou a receber dentro do centro espírita. Costumo escutar muitas pessoas falando: nossa, Bruno, parece que depois que comecei a frequentar o centro espírita, aí está vindo os problemas. Parece que agora está surgindo alguns problemas. Calma. É que agora você está conseguindo ter a oportunidade de conseguir enfrentar esses problemas. Eu costumo dizer, não é fácil ser espírita, mas tem hora da aflição, na hora das dores, eu fico me perguntando se eu não fosse espírita, como é que eu iria enfrentar? Que a gente pode fazer o bem que for, a gente pode, o que a gente tem que passar, vai passar. Eu tive a graça de passar, conseguir viver por um período bom, uma pessoa maravilhosa, que ela era católica apostólica romana, aquela pessoa que frequentava a igreja e não tinha, dava catequese, fazia as novenas, fazia as quermesses, ajudava, mas ajudava todas as igrejas, ajudava a igreja católica, o espiritismo, enfim. Ela era uma pessoa muito boa, mas ela era uma pessoa com muita fé. E as pessoas chegavam na cidade, eles precisavam de roupa, precisavam de alimento, ele não procurava, como tem hoje aqueles assistentes sociais, ia logo na casa dela. Vai lá que ela tem, e ela conseguiu. Aquela pessoa sempre firme ali, sempre acreditava em Deus, sempre estava presente. A gente reunia a nossa família, ela falava: a comida está pronta, vocês ficam à vontade, a casa é de vocês, mas tem missa. Eu estou indo na missa, daqui a pouco eu estou aqui. Ela não deixava de ter o compromisso dela, que era com a igreja. Enfim, descobriram aquela doença que a gente não gosta, um câncer. E aí começaram as quimioterapias. Primeiro que o médico olhou na ressonância dela e não acreditava. Um tumor 5x3 na cabeça. Mas você não desmaia, não, eu só sinto muita dor. O médico ficou assustado. Enfim, fez a cirurgia, mas era maligno, estava muito grande, não conseguiu retirar tudo, e começamos a enfrentar. Ela ia para a sessão de quimioterapia, começou aquele sofrimento. Para quem aqui teve a oportunidade, sabe quanto é sofrimento uma quimioterapia. Acaba com a comunidade. Os médicos olhavam e falavam: vocês não têm noção, vocês que é da família, a dor que essa mulher está passando. Não tem noção. E ela nunca reclamou em momento algum. Às vezes eu trocava a fralda dela, falava para ela: está tudo bem? Está tudo bem, tudo certinho, vamos dormir. Ela virava e a fralda estava totalmente errada. Eu, como homem, não sabia, né? A gente ajeitava. Então, ela tinha sempre uma frase que foi sempre marcante para mim, que eu sigo com ela todos os dias. Ela falava para mim: ela nunca perdeu sua fé. Ela só falava para mim: o que eu tenho que passar, ninguém vai passar por mim. Então, olha que frase maravilhosa para nós levarmos dentro da doutrina espírita e levarmos no dia a dia. Uma mulher que, por mais que fazia o bem, fazia tudo, mas a gente sabe que lá atrás, às vezes a gente não fez. Em outras vidas, a gente não fez. Mas olha que aprendizado, ela nunca perdeu sua fé. Como é que está a nossa fé? O Espiritismo nos traz isso. Sempre coloca a nossa fé, para provar a nossa fé. Eu costumo dizer nas nossas orações, a gente tem que pedir muita saúde e confiança em Deus. O resto, não é muito bom a gente ficar pedindo. Pedir fé, pedir saúde, lógico que a gente tem que estar todo amparo.
porque é colocado em prova. Aquela pergunta número 1, Deus é bom, mas Deus é justo. Deus é inteligência suprema. Então não tem como Ele dar tudo que a gente pede agora, nesse exato momento. Porque tudo tem um momento certo daquilo acontecer. Tudo tem um momento certo. Tem um momento certo de a gente entrar, às vezes, no Espiritismo. Às vezes a gente entra pela dor. Às vezes a gente já nasce no berço espírita. E muitas vezes a gente entra na doutrina espírita, a gente fala, mas eu não sou médico, não sou nada. Eu só venho aqui para escutar as palestras, como eu comecei dizendo. Cada um tem sua função. Voltando para o trabalho do passe, quantas maravilhas acontecem no momento do passe? Nas obras que a gente lê, que a gente estuda, naquele momento do passe, em segundos, se for do merecimento nosso, cirurgias espirituais acontecem. Se nós pudéssemos enxergar o que acontece no momento do passe, a gente não ficava pensando em outra coisa. Muitas vezes a gente senta para tomar um passe, a gente está pensando no arroz que tem que fazer, no boleto que tem que pagar. Será que eu fechei a janela de casa? Nossa, amanhã eu tenho que trabalhar. E a gente não consegue sintonizar com a espiritualidade. No momento do passe, aquele que está dando passe recebe todo o fluido e depois é passado. Olha que maravilha você poder receber e doar. Por isso que temos que estar bem. Aquele passista precisa ter uma disciplina, precisa ter um cuidado, um respeito muito grande, principalmente a disciplina numa casa. Tem passista que vem hoje, falta 15 dias da casa, depois volta. A espiritualidade está sempre esperando, ela está sempre de portas abertas. Então, no momento do passe, que é um trabalho da casa, a gente aprende a doar um pouquinho para o próximo. É um trabalho tão maravilhoso que a Casa Espírita proporciona. Outro trabalho que a Casa Espírita proporciona é um trabalho mediúnico. Como eu comecei dizendo, é maravilhoso um trabalho mediúnico. Os médios muitas vezes reclamam, mas a gente sofre um pouquinho ao receber alguns espíritos no mundo. E certa vez, o dirigente da nossa casa, ele estava na reunião mediúnica, a gente conseguiu receber uma informação do espírito que veio nos informar que aqueles que são médios mais avançados, médios que recebem, eles não pediram para ser médios, eles imploraram para ser médio, para trabalhar ali, para estar ali, para poder pagar muitas vezes as coisas que eles fizeram no passado. E olha que chega no momento de trabalhar, abandona. Porque nada é fácil na vida. Tudo tem um momento fácil, um momento difícil. Gosto sempre de lembrar um vídeo que eu vejo, que eu já vi já há mais de 6 anos atrás, a mulher que tentou cometer um suicídio. E aí, chegou para ela disse que entrou um médico e disse para ela, você sabe qual que é o significado da vida? Olha esse batimento cardíaco seu. Esse é o significado da vida. Ela olhou e ficou sem entender, mas esses são os meus batimentos cardíacos. Ele disse, não, a vida é cheia de altos e baixos. Altos e baixos. Se parar, a gente morre. Se ficar muito alto, a gente não aguenta. Se ficar muito baixo também, aquele sofrimento, naquela coisa, a gente não aguenta. Então é cheio de altos e baixos. A casa espírita vem nos mostrar isso. É cheio de altos e baixos. A gente vê uma casa espírita e geralmente lota de gente em um certo período e depois esvazia. As pessoas vêm ao centro, começam a ter aquela proximidade com os espíritos, amigos, melhoram, deixam de vir ao centro. Depois vem a dor, voltam todos para o centro. Então, quando a gente vai fazer palestra, a gente entra na casa. Às vezes a gente vê a casa vazia e às vezes a gente vê a casa cheia. Nós precisamos ter mais disciplina dentro da casa espírita. É muita responsabilidade. Se conseguíssemos enxergar os detalhes dentro de uma casa espírita, num momento como esse de palestra, eu vejo por mim, eu posso seguir com esse exemplo, a mesma palestra que muitas vezes a gente prepara e faz nesse centro, a gente faz em outro centro. A gente faz palestra geralmente 2 vezes por ano.
faço nos 6 meses, eu faço no outro. E é totalmente diferente. A gente prepara, a gente vai no segundo. É totalmente diferente a que a gente faz aqui, a gente faz no outro. A intuição, a vibração da casa é totalmente diferente. Parece que quando a gente vai, quando eu vou escutar as palestras, parece que ela fala direto para mim. Em algum ponto eu falo, nossa, isso serve para mim. Então a espiritualidade, ela olha cada um. Quando a gente vai tomar o passe, antes do passe existe a purificação da água. Aquela água que eu tomo é diferente da que ela vai tomar, que ele vai tomar. A espiritualidade põe o remédio necessário para cada um de nós. É maravilhoso. É a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. A gente não sabe explicar, a gente só fica maravilhado em poder ver, em poder participar disso. No momento como um passe, muitas vezes tem pessoas que falam, eu não gosto de tomar passe com um certo médico, gosto de tomar passe com tal médico. Não tem nada a ver. A espiritualidade está aqui olhando a necessidade de cada um. E às vezes o A está dando passe no fulano B, e quem precisa, na verdade, precisa da energia do centro. A espiritualidade conduz, desde que tenhamos merecimento. Por isso que dentro da doutrina espírita a gente sempre fala do merecimento, da disciplina. Sempre da disciplina dentro da casa espírita, de frequentar, de ter essa fé. Eu preparei aqui 14 itens de trabalho que a casa espírita proporciona. Eu falei apenas 2 ou 3, que é a evangelização, é o trabalho de paz, é o trabalho mediúnico, mas existem vários trabalhos. Tem pessoas que podem vir aqui na casa, tem casa que oferece a sopa. Há não muito tempo atrás, quando você falava, qual religião você frequenta? O que você frequenta? Eu falava, sou espírita. Vixe, Maria, é espírita? É terreiro, mata pombo? Olha até as coisas as pessoas falam. Hoje parece que as coisas mudaram. Hoje você fala, eu sou espírita. É vocês que é da casa da sopa, que distribuem as coisas para os outros. Então, como é que é gostoso de ouvir isso? E a gente escuta sempre falar, você está indo fazer a sopa, mas quem está recebendo é você, não o próximo. A gente olha e fala, nossa, mas quem está comendo é eles, e que eu estou recebendo? Como que é? O trabalho, o amor de você preparar aquele alimento. A casa espírita sempre fala para nós do pensamento positivo. Se a gente ficar sentado numa cadeira, você pode ter certeza que quase não vem esses pensamentos bons. Comece a trabalhar, comece a fazer para o outro. Parece que surgem pensamentos, coisas boas. Então, quando a gente faz uma sopa, a gente está intertido, colocando coisas boas para o próximo. Realmente, quem recebe é nós. Dentro da doutrina espírita, a gente muitas vezes escuta falar, a maioria das vezes escuta falar da colheita e do plantio. A gente sabe que dentro da doutrina espírita, tudo que nós fazemos, aqui ou lá fora, é uma sementinha, que uma hora ou outra a gente vai colher. Uma hora ou outra a gente vai colher. A gente tem um grande exemplo de Chico Xavier. Quantas dificuldades, quantas dores. Não foi fácil a vida de Chico Xavier. Poucas horas dormidas. Quantas pessoas que nem se interessavam pelo trabalho dele, às vezes falavam mal, às vezes falavam que aquela carta não era daquela pessoa, mesmo tendo todas as provas necessárias. E Chico sempre bondoso com todos. E viu aquela vidinha, o pai dele, todo mundo lembra daquela vez que queria receber um pouquinho dos livros que o Chico fazia, e Chico falava, não, esses livros não são meus. Então Chico Xavier, todo mundo fala que queria ser Chico, mas não queria viver o que Chico Xavier viveu. Como deveria ser emocionante para Chico entregar uma carta para aquela mãe que estava desesperada. A doutrina espírita nos mostra isso. Nos tem essa oportunidade de poder nos conectar com aquelas pessoas que nós amamos. Mas não foi fácil a vida de Chico. Mas ao final, conta Divaldo Pereira para nós, que quando Chico desencarnou, ele deixou o corpo doentio
mas ajoelhou perto daquele corpo doentio, que deu muita dor para ele, mas agradeceu imensamente aquela máquina, que ajudou ele a fazer todo o amparo, todos aqueles trabalhos. Agradeceu muito a Deus. E a hora que ele se levantou, uma escada de luz aparece para Chico Xavier. Cada degrau, um discípulo de Jesus, ao abraçá-lo. E no final dessa escada, Jesus estava de braços abertos para recebê-lo. Então, com certeza, valeu a pena todo esse trabalho, toda essa dedicação que Chico Xavier fez. E nós temos a oportunidade, temos vários exemplos a seguir dentro de uma casa espírita. Quando os trabalhadores aqui dessa casa que ajudam, que está sempre disposto, a gente tem exemplo dentro da casa para que nós possamos nos transformar nesse ser humano de Deus. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer os dois maiores mandamentos. Que o primeiro dele é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando ele fala em todas as coisas, é todas as coisas. É no momento de aflição, é no momento de perda, é no momento que a gente fala, por que comigo? Agradeça. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Podem perceber, no momento de tristeza, no momento de dor, de aflição, nós aprendemos muito. E muitas vezes no momento de felicidade, que está todo mundo reunido naquela festa, nós esquecemos até de Jesus. O Natal é assim. Muitas vezes a gente está naquele banquete e a gente esquece do menino Jesus. Então, a doutrina espírita que vem junto com esse Evangelho segundo o Espiritismo nos trazer isso. A primeira é amar a Deus sobre todas as coisas, todas as circunstâncias. E a segunda, que essa casa espírita sempre vem nos mostrar, é amar a teu próximo como a ti mesmo. É difícil. Primeiro eu preciso me aceitar. Primeiro eu preciso me amar. Primeiro eu preciso buscar a minha melhora. Senão eu não consigo amar o próximo. Primeiro eu preciso estar bem espiritualmente. Eu preciso enxergar o porquê que eu estou aqui. Senão eu não consigo amar o próximo. Eu não consigo. Tem pessoas que não se dão bem no relacionamento, não se dão bem na família, não se dão bem com o pai ou com o filho. Reflita um pouquinho. Tem alguma coisa de errado com você. Olhe para você. É o mandamento que Jesus usou. Amar a teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, se eu não me aceito, se eu não faço 50%, a gente está dentro da casa espírita aprendendo, como é que eu vou amar o próximo? Eu não consigo. Então, é dois mandamentos, não é muito fácil, mas que está no nosso dia a dia, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. É sempre nos aceitar. Então, a casa espírita existe vários ensinamentos, existem vários trabalhos para que cada um de nós possamos praticar, possamos pôr em prática para nos transformar no ser humano de bem. É só a gente ter vontade. A casa espírita vai fazer com certeza os seus 50%, mas nós precisamos fazer os nossos 50% e esperar. E como eu comecei dizendo, tudo é uma sementinha. A gente vai colocando, vai fazendo. Quando a gente planta, se a gente chegar no outro dia, não tem nada. Tem um certo tempo para poder vir a colheita. Muitas vezes a colheita não vai ser nessa reencarnação, mas ela vai vir, porque você plantou. E é isso que a doutrina espírita vem nos mostrar, é nos deixar bem claro. Plante o bem, faça o bem, faça com amor. E lá na frente, a gente vai conseguir colher. Às vezes, não é nessa reencarnação, mas a gente vai conseguir colher. E se nós não colhermos nessa reencarnação, que os nossos irmãos possam esbanjar com a colheita. Mais uma vez, queria agradecer imensamente a convite da casa, agradecer a oportunidade de cada um, e que nós possamos, ao sairmos sempre, toda vez, colocarmos em prática, tentarmos ser um pouquinho melhor a cada dia. Que Jesus nos abençoe.
catecistas se posicionem para a face, enquanto o Bruno fará a prece. Em grande paz. Querido e amado Mestre Jesus, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui buscando o remédio espiritual, nesse grande banquete espiritual que tivemos essa noite. Pedimos para que Maria, Mãe de Jesus, passe sobre todos nós o seu manto de amor, de paz, de alegria, que possamos, ao sair desse centro, ter um pouquinho mais de confiança, de fé, que possamos enxergar todos os trabalhos, todos os problemas, todas as aflições, como uma chance a mais, um degrauzinho a mais. Saber que tudo isso faz parte da nossa evolução. Pedimos, Senhor, para que nos abençoe, nos dê muita fé, que nos possibilita a oportunidade de servir muito mais do que ser servido. Que possamos plantar o bem, plantar o amor, para que lá na frente nós possamos colher tudo isso. Querido Mestre Jesus, querida Mãe Maria, fique conosco, nos abençoe, nos ilumine, e possa levar a esperança para cada um que nesse momento está sofrendo, está passando por dificuldade, que possa ir nos leitos de hospitais, que possa ir na casa de cada um que muitas vezes não pode estar aqui hoje, que possa abençoar nossos veículos, nossos locais de trabalho, que possa fazer com que cada um de nós possamos voltar com suas bênçãos para as nossas casas. Agradecemos, Senhor, agradecemos, Maria, por mais essa oportunidade, hoje e para todos sempre. Assim seja. Nós agradecemos ao Bruno pela mensagem maravilhosa da noite, nos lembrando, né, da doutrina da casa espírita. Leva o nosso abraço ao pessoal da sua casa espírita e que vocês tenham um retorno da paz. Antes de nós fazermos o sorteio, vocês receberam a mensagem comum. Nós queremos falar sobre os livros que nós temos na biblioteca também para vender. Agora aproximando-se o final do ano, não é? Tem um presente, que é um presente melhor que darmos no Evangelho, de presente para alguém ou para nós mesmos. Então aqui nós temos aquela edição que vem com as letras gigantes também. Então esse é para os jovens, né, que quase não enxergam muito bem. Então agora tem com essas letras gigantes, maravilhoso. E aí nós temos aí na biblioteca, ele está no valor de R$30, um preço bem simbólico mesmo, para que as pessoas possam adquirir, né? Quem desejar, nossa companheira Lúcia estará lá na biblioteca à saída. Nós temos também o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, né? Então a coleção. A gente está falando aqui do Evangelho mostrando, tá? Esse também. Nós temos esse, que é uma declinação mais simples, esse aqui está R$15, que é o tamanho assim, normal a letra, e temos este também, que está a R$20, certo? Então, quem desejar, a saída, mas eu não trouxe o dinheiro hoje, eu quero ir, será que é só avisar, a Lúcia anota, depois bem? Então, nós vamos pedir para o Bruno falar dois números que nós temos aqui, as delícias, né, da nossa padaria. Então, quem tiver o número que ele falar, pode vir buscar. 25. 31.
43. Os companheiros em casa, estão levando aí. Mas nós temos, como disse o Jorge, nós temos mais lá no nosso jardim, no momento da nossa confraternização, da água purificada. Nós temos mais delícias lá da nossa batalha, para que todos tenham uma semana de muita paz, de muita luz, de retorno aos seus lares e votos da proteção de Jesus. E vamos lá para o nosso jardim.